Saúde feminina em foco. Aqui você tem espaço para conhecer tudo que se relaciona a seus cuidados, para que você se mantenha sempre jovem, sempre com desejo de melhorar e adquirir conhecimento para você e para transmitir para as outras meninas que você conhece. Hoje eu vou dedicar o programa para falar de um tema muito importante, que é a alimentação que você vai procurar fazer para obter energia para todos os seus dias, mas principalmente para enfrentar os desafios da fase da menopausa, que começa quando a gente entra no climatério. Então é muito importante que você ingira alimentos de verdade, que tenha boa capacidade de digestão, absorção e transporte dos nutrientes que você vai aproveitar desses alimentos para entrar dentro da composição das nossas células. Pensando que a pele, o colágeno, os neurotransmissores responsáveis pelas nossas emoções, as substâncias anti-inflamatórias e que fazem a higiene da nossa saúde para manter o sistema ativo e funcionando bem, todas essas substâncias vêm de componentes absorvidos pelo trato gastrointestinal. E uma observação: à medida que nós vamos vivendo mais tempo, o nosso estômago já vai produzindo menos a substância que é o ácido clorídrico, responsável por quebrar os alimentos e entregar para o intestino, que é responsável pela absorção, resolver o que nós estamos precisando. Lembrando vocês que, à medida que nós vamos vivendo, o próprio processo de envelhecimento diminui o funcionamento do nosso estômago, ele produz menos ácido. Com isso, o aproveitamento dos nutrientes já fica reduzido. Então é muito importante, primeiro, você entender como está a sua digestão. Seu estômago dói? Ele incha? Você tem alguma alteração depois que você se alimenta? Tem tontura, tem dores de cabeça, tem mal-estar, tem sonolência, baixa produtividade no trabalho? Se você está passando por algum desses sintomas, é um dos sinais de que seu processo de digestão está precisando de ajuda. E o que nós podemos fazer de forma simples que ajuda a digestão? Primeiro, se preparar para ingerir o alimento e escolher melhor os alimentos. Se você está passando por um período de muito estresse, ou se está desenvolvendo algum desses sinais que eu falei, sonolência, dor de estômago, azia, queimação, primeiro simplifique o que você está comendo. Não misture mais do que 2 tipos de comida no seu prato, porque assim você vai poder observar melhor se aquele perfil de alimento está caindo bem no seu estômago. Procure mastigar. A digestão começa quando você vê, quando você lembra do alimento, porque o cérebro já sabe o que é aquele tipo de alimento e já aciona dentro do nosso trato gastrointestinal quais as substâncias que serão necessárias para a digestão e absorção daquele nutriente. Então é aquela história, você pensa em algo e já saliva de vontade de comer. Mastigação. Então procure mastigar bastante antes de engolir. Você tem que ter tempo de qualidade para você comer. Vá comer com calma, resolva o que você precisa resolver antes, não vai comer usando o celular, ligando para alguém, porque isso não é adequado. E você pode ingerir um chá de hortelã, que é altamente digestivo, antes, meia hora depois, que é um hábito muito antigo. Hoje existe o óleo essencial de hortelã, que é o peppermint, eu tenho ele aqui. Então você pode andar com ele na sua bolsa, colocar, por exemplo, na palma da sua mão, 2 gotinhas, você já aproveita e aplica esse óleo na região da nuca, fazendo já um cafuné em você, antes de sair para almoçar. Se você está em casa, você tem mais liberdade ainda para fazer isso. Quando você começa a aplicar, o aroma do hortelã já está aqui, já está informando para o meu cérebro, já está fazendo as mudanças, e eu posso inalar e, na inalação do óleo essencial, já respirar. Inspira contando até 4, mantenha a respiração contando até 4, depois expira prolongado contando até 6.
Então esse óleo essencial me ajuda no processo de digestão e me traz calma, me faz presença, me traz para o momento de agora. Então isso é muito impactante no processo digestivo. Quem tem a famosa queimação, dor em queimação, também pode fazer essa aplicação tópica, como é chamada, aqui na região do estômago, tá? Todo o trato digestivo, essa região superior ao umbigo, tanto do fígado como do estômago. Então pode aplicar aqui e inalar. Claro que você vai ficar constrangida de fazer isso no ambiente corporativo, tem que prestar atenção se as pessoas que estão do seu lado gostam desse aroma, apesar que o hortelã é difícil as pessoas não gostarem, mas pode ser que gere algum constrangimento para você. Então, primeiro faça na sua casa, vê como você se sente e depois observa se você pode fazer uso no seu ambiente corporativo. Feito a ingestão alimentar, observe se você fica com gases, se você distende a barriga, se seu intestino está funcionando. O ideal é que seu intestino funcione uma vez ao dia e que ao eliminar o seu bolo fecal, como é chamado, você gere um bolo fecal que tenha a forma de uma banana, que seja eliminado sem dificuldade, nada de ficar fazendo muita força na hora de fazer o número 2 e principalmente observa se você precisa de usar o papel muitas vezes para manter a região anal limpa, porque se isso estiver acontecendo, já é um indício de má digestibilidade e nós precisamos rever o que você está comendo. Então, uma dica impactante é você começar o seu dia com um alimento vivo, né? Que seja um alimento natural e que traga uma porção de carboidratos e de proteínas e que tenha uma riqueza de antioxidantes. Então, a maioria das pessoas se sente muito melhor quando consome, por exemplo, um café da manhã que possa ter ovos mexidos, o ovo cozido ou até uma tapioca recheada com vinagrete, tapioca recheada com o próprio ovo mexido, com espinafre, né? Um espinafre remexido e outras coisas. Aquele café da manhã tradicional, que é café com leite, pão, manteiga, hoje em dia ele já é interpretado como inflamatório e muito rico em carboidratos e que vão gerar processos metabólicos que elevam o ganho de peso, a baixa produtividade, baixa energia celular, e isso não vai fazer bem para você, principalmente você que está na pós-menopausa. Então procure uma proteína, a mais prática, a mais fácil é o ovo. Tem pessoas que não toleram o ovo, ou por questões de apetite, ou por questões inflamatórias, mas aí é uma exceção, nós precisamos conversar no outro programa. Então, um ovo mexido, o café, de preferência, não consumir muito café no decorrer do seu dia, mas um cafezinho de manhã é sempre estimulante. Quem prefere chá, tomar o chá também, né? E você pode colocar as frutas, porque as frutas, o Brasil é um país rico em fruta, tem uma concentração alta de agentes antioxidantes. Então, o que é um agente antioxidante? Só para lembrar vocês, a nossa célula tem um motor, e o motor da célula chama mitocôndria. E a mitocôndria, para respirar, produzir energia, é como dar a partida no motor do seu carro. Faz barulho e pode gerar a produção de fumaça, exceto o carro elétrico. Então, a nossa célula produz fumaça, produz algo que não é só a energia e o oxigênio que são bons, tem resíduos. Então, esse resíduo é o radical livre. E o radical livre é como se fosse algo que enferruja a célula. Então, ele precisa ser negativado, tamponado, para que ele não fique ali enferrujando a minha célula. Então, a produção de radicais livres aumenta à medida que nós envelhecemos, porque uma célula velha, igual um carro velho, produz mais fumaça, e quando nós estamos com deficiências nutricionais ou com alterações hormonais, com excessos ou com deficiências que desequilibram a produção de energia e a capacidade de neutralizar esse radical livre. Funciona como dinheiro.
Se eu tenho dinheiro guardado e o dinheiro está disponível, tem liquidez, eu posso ir comprar um sapato, pegar aquele dinheiro e pagar o sapato. Se o meu dinheiro está guardado, mas é numa aplicação de 3 anos, eu não tenho ele para pagar o sapato. Eu vou ter que pedir emprestado ou passar o cartão para pagar daqui a alguns meses, né? Sim. E pode acontecer de não ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Então, como eu vou comprar o sapato? Quem vai me emprestar se eu não tenho? Com o nosso corpo acontece algo semelhante. Se os hábitos que eu adotei, se as minhas decisões me trouxeram até aqui com uma capacidade energética adequada e eu tenho reserva, eu vou passar pelo climatério, menopausa, fazendo atividade física, desempenhando tudo e eu vou continuar saudável. Agora, se eu passei por alguma decisão, passei por processos muito graves, como infecções, inflamações, cirurgias, traumas físicos ou emocionais, que aumentaram a produção de sujeira pelo meu corpo, eu não tenho a capacidade, não tenho dinheiro para comprar uma coisa nova. Então, o meu corpo não tem energia para construir uma célula nova para que eu tenha essa mudança e consiga fazer algo diferente, entenderam? Então, o que você está sentindo agora é fruto das suas decisões de tempos atrás. Por isso que é importante um diagnóstico para estabelecer um programa de tratamento e, a partir daquele diagnóstico, vivenciar a melhora da capacidade de energia ou a reconstrução das suas células, ou até o que nós chamamos hoje de recovery, que é trocar essa célula velha por uma célula nova. Mas isso demanda um acompanhamento, várias técnicas e um tempo de acordo com cada pessoa, com a sua individualidade. Então, feito o café da manhã, você pode tomar nesse café da manhã a sua dose diária, por exemplo, de creatina. Creatina é um suplemento alimentar feito de aminoácidos que nós produzimos, mas com o passar dos anos diminui a produção da nossa creatina e ela é importantíssima porque ela é transportadora de energia. É como se fosse um fio que leva a eletricidade até a sua casa. Então, essa creatina é importantíssima para atividade neuronal, atividade cardíaca e atividade muscular. Lembrando que a atividade física é super necessária para você melhorar a sua capacidade respiratória e energética. Você pode tomar sua creatina no período da manhã. E a fruta, que é antioxidante. Depois vem o almoço, nós recomendamos que você escolha uma proteína animal, tá certo? E junto com essa proteína animal, você coloque legumes cozidos, coloque carboidratos, que nós chamamos de carboidratos complexos, que são as raízes, mandioca, batata e várias batatas que nós temos hoje em dia. E você não coma sobremesa e não use líquidos durante a refeição. No período da tarde, é importante você fazer um lanche proteico também. É onde eu recomendo aquele ovo que você não comeu no café da manhã, ou que você coma o segundo ovo do dia, cozido, ou que você que trabalha, você desce na lanchonete do prédio e pede ali um ovo mexido, que seja um ovo frito, no azeite de preferência, para você comer nesse lanche da tarde. Porque aí você vai ficar liberada para fazer uma refeição mais leve no jantar e para ficar aquele período de jejum à noite de 12 horas, que é extremamente necessário para um sono de qualidade, para fazer o recovering das suas células, fazer a limpeza do corpo e promover a criação de células novas, consequentemente mais atualizadas, com melhor funcionamento, para ajudar você a conquistar a autonomia e a qualidade de vida. Lembrando que nesse lanche da tarde é uma opção também muito prática que você toma uma proteína. Tem pessoas que gostam do whey. Eu prefiro uma proteína que sejam os aminoácidos ou que você faça uso de um shake, né, que você pode levar da sua casa, o pozinho tá na empresa, coloca no seu copo, coloca água, mistura e toma ali no seu próprio ambiente de trabalho. Então, lembrando que as refeições precisam ter uma quantidade adequada de proteínas, porque é a proteína que é a base estrutural para
todo o nosso corpo, uma porção de frutas que contém fibras e substâncias antioxidantes que vão ajudar a célula a corrigir esse processo de envelhecimento. Precisam ter carboidratos complexos. O carboidrato é a matéria-prima para a construção do músculo. Então, você que já fez o seu exercício hoje, você está construindo o seu músculo com o carboidrato que você ingeriu na sua alimentação ontem. Então, é importante o consumo de carboidratos complexos. E um carboidrato traz conforto, traz alegria. Então, é sempre bom você consumi-lo no período da tarde ou na última refeição do dia. E é prático, né? Uma batata assada, uma mandioca cozida com fio de azeite e um temperinho de orégano, por exemplo, são dicas práticas que você pode adotar e que vão tornar a sua alimentação muito saudável, trazendo para o seu prato matérias-primas que o seu corpo vai absorver e vai transformar em células, que são as nossas colaboradoras, que em conjunto com as bactérias que moram no nosso corpo, que formam o microbioma, nós fazemos esse casamento entre o alimento que nutre essa bactéria boa, porque é ela quem processa esse alimento e entrega para a nossa célula intestinal a substância que eu preciso na construção da minha estrutura. Assim, nós falamos sobre a melhor forma de alimentação que vai fazer com que você construa essa autonomia no decorrer dos seus anos de vida. Chame a sua família, suas amigas, comunique essa boa ideia, porque a saúde feminina está em foco aqui.